sobre a paralisação nas atividades, né, do governo americano. Eu converso agora com o economista da Suno Research, o Gustavo Sung, que já está aqui comigo. Gustavo, muito bom dia para você, bem-vindo sempre por aqui, meu querido. Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês novamente. Gustavo, vamos lá, né? Passadas as primeiras 24 horas desse shutdown, como que você avalia os impactos imediatos, né, para a economia americana e principalmente para essa sensação de risco que permanece, que paira no ar, né? Ou seja, é uma sensação muito mais de temor nesse momento do que pode vir. Tanto que a gente acabou vendo até a Bolsa Americana respondendo muito mais ontem ao enfraquecimento, obviamente, do mercado de trabalho, que pode abrir espaço para corte de juros pelo Federal Reserve. Mas, ao mesmo tempo, a gente não vai ter mais dados para poder conseguir balizar essas apostas. Então, como que você avalia essas primeiras 24 horas de shutdown? Acho que o primeiro ponto que a gente precisa esclarecer é que esse shutdown é diferente de um default. Shutdown, que ocorreu ontem, como não houve aprovação do orçamento e que recursos seriam direcionados a institutos, órgãos de pesquisa, pagamento de salários, isso de fato gera uma preocupação para a economia norte-americana, mas ele é diferente de um default. Default seria que o Tesouro norte-americano não honrasse com seus compromissos financeiros, não pagasse a dívida, seus credores. Esta segunda questão geraria uma volatilidade muito grande e uma apreensão para os mercados financeiros e para a economia norte-americana. Então, o shutdown de ontem, que ocorreu entre 2018 e 2019, também no primeiro governo Trump, ele realmente traz uma preocupação, mas, ao meu ver, bem menor do que ocorresse, por exemplo, um default. A preocupação maior nossa hoje para o mercado é, primeiro, entender qual será o ritmo de aprovação desse orçamento e a retomada dessa incerteza que existe, mas principalmente, como vocês muito bem conversaram e trouxeram aqui, é a divulgação de dados importantes para a melhor calibragem da política monetária norte-americana. Como você não vai ter o payroll nessa sexta-feira, o Banco Central norte-americano vai ter que se atentar a outros dados de mercado de trabalho. Tivemos o JOLTS no começo da semana, que veio de certa forma estável, com uma leve alta, e a gente teve um ADP, que é a criação de vagas no mercado privado, com na verdade, um corte de 32 mil vagas em setembro. E isso corrobora ainda mais a hipótese de que o mercado de trabalho norte-americano vem esfriando mais do que a gente estava prevendo, que daí corrobora, aumenta a probabilidade de você ter uma continuidade do ciclo de corte de juros. A dúvida é que fica quanto tempo vai demorar para que as coisas voltem à normalidade. E aí é o ponto principal, porque uma coisa é payroll. Se demorar muito, o último shutdown foi 35 dias. Isso pode afetar, se tivermos o mesmo período de divulgações, por exemplo, da inflação, que é outro ponto importante, porque o Banco Central quer entender como as tarifas estão impactando os preços da economia. E aí sim, eu acho que isso poderá ser mais sensível. E para finalizar minha fala, uma das preocupações que pode existir no mercado norte-americano, na economia, perdão, é que quando você tem quase 750 mil trabalhadores, que é uma estimativa que vão ficar em licença não remunerada, você vai evitar que essas pessoas que recebam salário vão ao consumo, elas vão poupar mais. Então, uma estimativa feita no shutdown de 2018 e 2009 é que a economia norte-americana perdeu quase 11 bilhões de dólares nesse período. Depois recuperou, porque depois as pessoas voltam ao consumo, mas não totalmente. Então, esse é o impacto que pode existir na margem nesse período. Pois é, eu quero pegar aí o gancho sobre o impacto, né, que você traz, você deixa aqui para mim, Gustavo, justamente para entender do teu ponto de vista se a economia americana hoje tem fôlego para poder conseguir absorver um choque de um shutdown mais prolongado, né? Eu te pergunto isso porque vídeo que aconteceu em 2018, 2019 e tendo, né, por trás de tudo isso questões políticas, de disputa política, que é o que a gente sabe que é essa discussão que toma conta nesse momento, com a própria Casa Branca, o próprio, né, Donald Trump querendo mostrar que desse lado do shutdown eles podem tirar algo positivo, cortando vagas, que já era algo que o governo americano queria ter feito desde lá do início,
né? É importante lembrar que ele já queria ter feito esse tipo de mudança. Ah, de que maneira a economia americana iria conseguir aliás, a pergunta é, ela tem capacidade de conseguir absorver esse choque nesse momento? Acredito que sim. Nós consideramos que a economia norte-americana, apesar de um mercado de trabalho que vem esfriando, vai apresentar um pouso suave, pelo menos aí nos próximos 6 a 8 meses. Não teremos uma recessão, uma queda abrupta. Se a gente olhar o PIB divulgado dos Estados Unidos, o último, que até veio um pouquinho mais forte do que a gente imaginava, ainda apresenta que o consumo interno das famílias americanas ainda segue de uma forma resiliente. Então, portanto, apesar desse choque que a gente espera que seja um pouco mais marginal, ainda a economia norte-americana consiga, ao nosso ver, apresentar ainda um pouso suave, uma desaceleração. É claro que esse choque negativo vai gerar, de certa forma, problemas. É claro, você é um choque negativo, isso vai afetar a propensão a consumir. As pessoas, esses trabalhadores vão poupar, principalmente em cidades, por exemplo, Washington, que você tem uma cidade quase uma população que vive ali para prestação de serviços federais. Então, de fato, algumas cidades poderão ser mais afetadas, mas com a economia norte-americana como um todo, a nosso ver, não acredito que vai ver algo muito negativo para a economia norte-americana. A gente tem falado muito, né, sobre serviços federais, sobre demissão em massa, né, de servidores públicos, Gustavo, mas a gente sabe que existem os efeitos secundários também desse shutdown nesse momento. E já há aqui alguns alertas em relação, por exemplo, né, para o setor de turismo, já que como um dos efeitos colaterais que a gente pode sentir está justamente a suspensão de emissão de vistos nos consulados e nas embaixadas americanas. Apesar disso ter, né, um perfil muito mais diplomático, isso gera de alguma forma impacto no turismo, em setores ligados ao consumo internacional, na tua visão? Ou seja, até que ponto isso fica mais de impacto diplomático e até que ponto isso vem realmente para o impacto monetário? O ponto, acho que aqui é o efeito que pode gerar negativos sobre aeroportos. Eu acho que a emissão de vistos, isso é um pouco mais marginal, mas o maior problema que pode existir é o atraso e problemas logísticos que possam ocorrer, principalmente em aeroportos. Em 2018, 2019, e assim como hoje, os controladores aéreos, eles trabalham, só que de uma forma não remunerada. Isso gerou problemas no passado e agora não sei como que vai ocorrer, a gente precisa ver como estamos no início ainda do shutdown, nós precisamos entender como esses trabalhadores que controlam os aeroportos, a segurança de aeroportos vai ficar. E, portanto, isso vai gerar problemas a partir de chegada de turistas, de atrasos de voos. Isso eu acho que pode ser um pouco mais prejudicial do que a emissão de vistos em si. E vamos tentar localizar o Brasil nessa história toda, né, Gustavo? Ontem a gente tinha ao longo do dia o dólar acompanhando a desvalorização, né, da moeda a nível global, o Ibovespa até conseguindo ficar em alta, mas no final do dia, com ruídos internos, a gente acabou tendo uma virada desse Ibovespa, mas tivemos muitas questões em relação a fiscal, né, com pesquisas também política, que isso acabou pesando ali no final do dia. Como que fica o Brasil diante desse shutdown? Porque a gente normalmente vê, né, em movimentos como esse de paralisação de economia como os Estados Unidos, esse movimento de flight to quality dos investidores mesmo, principalmente em relação aos países emergentes. O Brasil tem como se destacar nesse momento e ser um ponto fora da curva em relação aos outros emergentes? Acredito que sim, e isso já vem ocorrendo. Acho que o ponto mais importante é que a economia norte-americana tem apresentado essa desaceleração e a perspectiva é que o ciclo de corte de juros continue. E isso pode levar a um maior enfraquecimento do dólar. A gente está com uma tendência desde o início do governo Trump de um enfraquecimento da moeda norte-americana. Se a gente olhar o índice DXY, por exemplo, que mede o dólar contra uma cesta de moedas, ela ainda está 5% acima da média histórica e com perspectivas de continuidade no afrouxamento monetário,
a perspectiva é que é possível quedas adicionais ou a perda de força do dólar, o que pode contribuir principalmente para a manutenção desse patamar da nossa taxa de câmbio em torno de 5,30, 5,35. E se nós considerarmos ainda que temos um elevado diferencial de juros do Brasil contra outros países, mas principalmente os Estados Unidos, temos a bolsa barata em dólar. Então, isso eu acho que pode ser ainda pontos positivos para atrair capital estrangeiro, para a nossa bolsa ainda apresentar um desempenho positivo. Isso de uma forma geral. E com o shutdown, ao meu ver, podemos ter uma volatilidade sim no curtíssimo prazo, dado toda essa incerteza que existe na economia norte-americana, que é a principal economia do mundo, e de fato vamos compreender a extensão desse shutdown. E aí, a depender de como as coisas ocorrerem, isso pode gerar um pouco mais, um pouco menos de volatilidade. Mas, ao meu ver, o Brasil segue de uma forma protegida, podemos dizer, entre aspas, em relação a esse assunto. Eu acho que se tivesse ocorrido um default, eu acho que seria um problema muito maior, mas de fato o Brasil pode se beneficiar e como vem se beneficiando desse cenário internacional mais benigno. Uhum. Só para poder a gente amarrar aqui o nosso papo, Gustavo, existem muitos brasileiros que também têm investimentos nos Estados Unidos, né? É o momento de se reposicionar, digamos assim, de se preocupar para aqueles que têm investimentos lá fora, que aplicam, por exemplo, seja em renda fixa ou mesmo na Bolsa Americana diante desse shutdown? Eu acredito que esse ponto que nós estamos enxergando é muito mais ruídos de curtíssimo prazo. Eu acho que não deve se tomar nenhum tipo de decisão precipitada muito por conta deste evento. E a princípio a gente está com um momento de flexibilização e perspectivas de corte na taxa de juros nos Estados Unidos. Isso é um ponto positivo para a renda variável, tanto do Brasil quanto lá fora. Então, a meu ver, acho que os investidores têm que tomar cuidado, mas não usar esse ruído que a gente está enxergando para fazer qualquer tipo de movimentação abrupta na sua carteira, e sim seguir com sua estratégia, de acordo com o seu perfil, sempre com patrimônio no exterior, para evitar também problemas e volatilidade, e apenas ter sua carteira aqui no Brasil. Acho que é sempre importante uma diversificação geográfica, mas eu até ressaltaria, tome cuidado, mas esse evento aqui, para meu ver, é muito mais ruído e uma volatilidade de curtíssimo prazo. Perfeito, Gustavo. Muito bom sempre falar contigo. Obrigada pela tua participação. Uma ótima quinta-feira para você. Eu que agradeço, fico sempre à disposição. Até a próxima. Até mais.